Fala galera, tudo bem? Dando início ao nosso segundo bloco sobre os crimes contra a pessoa. Vamos dar sequência aqui, paramos no induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, O artigo 122, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça. Então, a conduta são duas, pessoal. Ou eu instigo alguém a se suicidar, ou eu presto auxílio para que ela faça, tudo bem? Veja, esse crime não é imputável para quem atenta. Na verdade, é uma eliminação voluntária e direta à própria vida. Quem que pode ser o sujeito ativo desse crime de induzimento, pessoal? Instigação ao suicídio? Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Existe um concurso eventual exclusivamente na modalidade participação. Logo, não admite coexecução. Somente uma conduta acessória, tudo bem? Sujeito passivo, pessoal. A pessoa necessariamente tem que ter mais de 14 anos e tem que ser portadora de uma determinada rigidez mental, tá? Esse é o posicionamento dominante na doutrina e na jurisprudência. É o chamado homicídio em autoria imediata. A vítima, quando ela é menor de 14 anos, nós falamos de homicídio, não instigação. Tudo bem? Tipo objetivo. Trata-se de um tipo misto alternativo, ou de conteúdo variado, ou de conteúdo múltiplo. Ou seja, se violado mais de um verbo, o crime é único, pessoal. Por exemplo, se eu instigo, se eu auxílio, ou se eu auxílio e instigo. Eu vou estar diante de apenas um crime. Tudo bem? Casos de participação moral, pessoal, é possível? Por exemplo, na modalidade de induzir, fazer nascer ideia, criar um propósito suicida, instigar, estimular, encorajar, ampliar o propósito já concebido. Caso de participação material, pessoal, auxiliar, viabilizar os meios e os modos de fornecer para que a pessoa cometa o suicídio. É um crime exclusivamente de participação. A conduta do agente ela só pode ser acessória, ele não pode coexecutar o crime. É simplesmente participação. Ao menor ato de execução, a conduta se amolda ao homicídio. Tudo bem? Deixa de ser instigação, passa a ser homicídio. Tranquilo? Tipo subjetivo. Qual que é o tipo subjetivo desse crime, pessoal? É o dolo direto ou indireto, ou chamado dolo eventual. O agente, ele tem que querer a morte do outro, tudo bem? Tentativa, pessoal. Como é que é possível a tentativa nesse crime? Tentar não justifica a ação penal. Não se pune a tentativa de xingar ou auxiliar o induzir o suicídio. Tudo bem? Qual que é a pena, pessoal? Reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, pessoal. Ou reclusão de 1 a 3 se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Se não resulta nem lesão de corporeza grave, não é nada. Tudo bem? Lesão grave com resultado morte. Pena em abstrato de 1 a 3 anos. A pena será duplicada. 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico. Se o crime é praticado por motivo egoístico, é um motivo que acarrete uma vantagem para o agente. Esse motivo não é necessariamente de ordem econômica. Nós teremos a pena duplicada. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer caso a sua capacidade de resistência. Se adotarmos o entendimento do motivo subjetivo, a vítima deve ser menor de 14 anos. Fundamento. Artigo 121, parágrafo 4º, parte final. Por exemplo, se a vítima está em crise depressiva e o agente se aproveitar dessa situação para induzi-la ao suicídio, acaba que ele consegue diminuir a capacidade de resistência da vítima. E dessa forma, ele terá a pena aumentada. Tudo bem? Beleza, falamos aí da instigação. Vamos agora para o terceiro crime importante contra a vida, o aborto, pessoal. O que nós podemos falar sobre o aborto? Deriva
da palavra abortus, significa interrompido desde o início, pessoal. O aborto, pessoal, é a interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção, tá? Não é necessário que haja expulsar o feto do corpo da mãe, não. Basta que haja uma interrupção da gravidez. O procedimento de mumificação do feto, aquela consolidação até a absorção, isso quando a gravidez é interrompida de pronto, também caracteriza o aborto, pessoal. A conduta é o abortamento e o resultado é o aborto, tá? Determinados doutrinadores dizem que o crime é o de abortamento, tá? A conduta de interromper a gravidez, ela pode ser realizada em qualquer etapa, pessoal, da gravidez, desde o óvulo fecundado, do embrião e do feto. Tranquilo? Objetividade jurídica do aborto, pessoal, é a proteção da vida intrauterina, né? Os artigos 1609, 1611, 1799 do Código Civil demonstram de forma clara que a lei protege o nascituro. Isso lá no Código Civil, tudo bem? Classificação. De regra, pessoal, é que nós não temos a punição do aborto, se ele acontecer de fatos naturais, né? Porém, a tipificação é a exceção, tá? Qual seria o aborto atípico, pessoal? Quando não há descrição de fato típico do aborto, né? Por exemplo, aborto natural ou espontâneo, aquele oriundo de causas patológicas, decorrentes de um processo fisiológico espontâneo do organismo feminino. Por exemplo, lá, reações, um choque de pH na mulher, ou aborto acidental, deriva de causas exteriores e traumáticas. Por exemplo, a mulher sofre uma queda da escada. Aborto culposo é aquele que resulta de culpa stricto sensu, pessoal, ou seja, de uma conduta imprudente, negligente ou imperita. O que ganha destaque é o dolo eventual do crime, e a culpa consciente não é crime. Não há, pessoal, a figura do aborto culposo, tudo bem? Agora, a pessoa grávida e ela vai resolver saltar de paraquedas, ela tem no mínimo um dolo eventual e aí sim será punível, tudo bem? Artigo 128, galera, excludente de licitude do aborto. Aborto terapêutico ou necessário, inciso 1º. Quando, pessoal, não existe outro meio de salvar a vida da gestante. A vida da mãe é uma realidade, já a vida da criança é uma possibilidade. A gente dá preferência à vida da mãe para que a gente não perda as duas. Logo, não há nada de inconstitucional neste aborto. Aborto humanitário ou sentimental, inciso 2, quando o aborto resulta de estupro, galera, com o consentimento da gestante. A lei faculta a gestante o aborto nesta situação. Veja, não é necessário permissão judiciária. O caminho normal é abrir um inquérito policial a modo de garantir a não punibilidade, tá, do médico e da gestante que autoriza o aborto. Tudo bem? Exceção pluralística à teoria unitária. O que é isso, Rafael? Tá? Normalmente, pessoal, no Código Penal, nós adotamos a teoria monista. Todos os autores vão responder pelo mesmo crime, né? Porém, aqui nós temos uma exceção a essa teoria unitária. Quando houver concurso de pessoas no crime do aborto, os crimes cometidos são diferentes para os intervenientes. Por exemplo, a gestante, ela permite o aborto e o médico, com o consentimento, pratica o crime. A gestante, ela vai responder pelo crime do 124, já o médico pelo 126. Vocês viram que não há o mesmo tipificação para os dois. Tudo bem? Exceção pluralística à teoria monista. Artigo 124, primeira parte. Autoaborto é aquele aborto provocado pela gestante
ou com o seu consentimento. 124, primeira parte. Provoca aborto em si mesma ou consente para que outrem lhe provoque, tá? Pena de detenção de 1 ano a 3 anos, tá? Não é reclusão, é detenção. Esse aborto é aquele aborto, né, que a pessoa pratica em si mesma, tá? A objetividade jurídica é a vida intrauterina, como de regra, tá? O sujeito ativo é a própria gestante. É um crime próprio, então, concordam? E o unissubjetivo, que admite concurso de pessoas. Exclusivamente na modalidade participação, galera. Não se admite coautoria aqui no 124, primeira parte. Só há que se falar em concurso de pessoas quando o terceiro, que ajuda a mãe, ele é partícipe. Ele não pode ser coautor. Tudo bem? A participação pode se dar de várias formas. Material, através de um auxílio, ou moral, através de uma indução, de uma instigação. Tudo bem? Não pode ter ato de execução por parte do terceiro, pois assim a gestante apenas dá o seu consentimento e não pratica o crime, pessoal. O sujeito passivo no autoaborto é o feto. Tudo bem? Qual que é o tipo objetivo nesse 124, parágrafo 1º, pessoal? Praticar o aborto em si mesmo. O verbo é praticar manobras abortivas. É necessário que o feto esteja vivo, galera. Aqui o verbo está errado. É necessário que o feto esteja vivo. Se estiver morto, não há que se falar em objetividade jurídica. Por exemplo, deixar de tomar medicamento e provocar aborto. Seria um crime omissivo, né? Por omissão. Tipo subjetivo, pessoal, só pode ser o dolo. Nós já vimos, não existe essa figura culposa, tá? O dolo pode ser direto ou pode ser um dolo eventual. Quando é que se consuma esse tipo? Consuma-se o autoaborto com a interrupção da gravidez e a consequente morte do produto da concepção. Admite-se a tentativa de aborto. Uma coisa é não admitir culposo e uma coisa é admitir a tentativa de aborto. Tudo bem? Outro tipo, pessoal, consentimento para abortar. O 124, segunda parte, né? O aborto provocado pela gestante com ou sem o consentimento na segunda parte. Ou consentir que alguém lhe provoque. Detenção de 1 ano a 3 anos, a mesma pena. Já que a objetividade jurídica também é a vida uterina. O sujeito ativo é a gestante, pois trata-se de um crime de mão própria. Não admite concursos de pessoas, pois o consentimento, a única pessoa que pode consentir para que lhe pratiquem um aborto é a própria gestante. Então aqui, no 124, segunda parte, o consentimento, somente a mãe, somente a gestante. Crime de mão própria. Tipo objetivo, permitir, aluir, concordar, tá? O consentimento traz 2 elementos indispensáveis, galera. Primeiro, eu preciso de um consentimento válido. A gestante, ela tem que estar em condições de consentir e ela tem que saber o que ela está fazendo. E além do mais, a passagem da verbalização da ação. O consentimento, ele precisa ser vestido, ele precisa estar revestido, né? Ou seja, é preciso falar e pesquisar sobre aborto. Só falar e pesquisar sobre aborto não leva ao crime. Tem que haver uma materialização desta ação, como, por exemplo, ir à clínica para fazer o aborto, com data agendada, tá? A conduta tem que ser clara e inequívoca de que eu estou consentindo para o aborto. Mais uma vez, o tipo subjetivo aqui é o dolo, um dolo direto ou um dolo indireto ou eventual. Tudo bem? Aborto sem consentimento da gestante, artigo 125, pessoal. Essa aqui é a forma mais grave de aborto. A objetividade jurídica fundamental é a vida ultrainterina, mais uma vez,
preocupação principal. Porém, há uma secundária objetividade jurídica, que é a incomodidade pessoal da gestante. Tem que se preocupar, tem que se resguardar com a vida da gestante. Logo, pessoal, aqui temos uma dupla objetividade. Quem que é o sujeito ativo do aborto sem consentimento da gestante? Qualquer pessoa, é um crime comum, pessoal, exceto a própria gestante, né? Não seria irrazoável a gestante ser o sujeito ativo desse crime. Logo, o crime é comum e admite o concurso de pessoas entre executores e partícipes. Sujeito passivo do 125, pessoal. A primeira vítima é o próprio feto. A segunda vítima é a gestante. Tudo bem? Tipo objetivo, pessoal, é o verbo provocar, realizar manobra abortiva. Veja, é um crime de forma livre, pode ser realizado de qualquer forma, desde que haja o aborto. É um crime material, é preciso o resultado do aborto, plurissubsistente, é um crime de dano instantâneo e progressivo. A estrutura típica é semelhante àquela lá do caput. Como que se dá a consumação, pessoal? Consuma-se com a interrupção da gravidez e ainda assim admite-se tentativa. O mais importante é que não pode haver o consentimento da gestante do 125. Tudo bem? 126. Aborto com consentimento da gestante, pessoal. É o mesmo caso do 125, a diferença é que nesse caso existe o consentimento da gestante. A partir do consentimento, nós temos que analisar esse consentimento, ele foi dado de forma válida ou não, tudo bem? Se for válido, nós estamos diante do 126, tá? O consentimento for considerado válido, se o consentimento for considerado válido, sai do 125 e vai para o 126. Se ele não for considerado válido, artigo 126 com a pena do artigo 125, por força do parágrafo único do artigo 126. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Forma qualificada, pessoal, do aborto, para o artigo 125 e 126. As penas combinadas dos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Não se esqueçam isso, tá? Vai ser aumentada de 1/3. E são duplicadas se por qualquer dessas causas sobrevém a morte, tá? Então, não errem isso lá na prova de vocês. O 127 é muito importante. Passamos do aborto e chegamos à lesão corporal. Conceito de lesão corporal, pessoal, é um crime de dano, é um ataque, é um enfrentamento ao bem jurídico. A lesão corporal é todo e qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, quer do ponto de vista anatômico, quer do ponto de vista fisiológico ou mental da pessoa. Não é qualquer coisa que causa alteração dos tecidos, pessoal, tá? Engloba uma proteção da integridade física da pessoa e a sua saúde. Por exemplo, causar doença ou moléstia também é considerado lesão corporal. Objetividade jurídica visa proteger a incomodidade física e a saúde física e mental da pessoa. Sujeito ativo da lesão corporal, pessoal. Qualquer pessoa pode praticar lesão corporal, pessoal. É um crime comum, unissubjetivo, que admite concurso de pessoas em todas as suas modalidades, tá? Sujeito passivo. Qualquer pessoa pode ser vítima, basta que seja um ser humano, né? Um ser humano vivo pode ser vítima. Tipo objetivo. O verbo é ofender, empregado como lesar, causar mal e macular a integridade física de alguém. Veja, tudo que vale para o artigo 121 para homicídio cabe aqui. É um crime livre, um crime instantâneo, material, é preciso que haja efetiva lesão para que estar caracterizado, dentre outros.
Tipo subjetivo, nós admitimos a lesão corporal dolosa, a lesão corporal culposa e a lesão corporal pré-tedeulosa, onde a culpa se dá no resultado. Eu quero um dolo, mas o resultado sai da minha previsão. A forma dolosa da lesão corporal está no caput e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 9º. No dolo, nós podemos ter o dolo direto ou indireto, eventual ou alternativo. A lesão corporal culposa está no parágrafo 6º, que não é a mesma, pessoal, lá do CTB, dos crimes de trânsito, tudo bem? E a lesão corporal pré-tedolosa, aquela que eu falei para vocês um pouco antes, está no parágrafo 3º. Ledent animus ou animus nocentes são expressões utilizadas para identificar a intenção de lesionar e não de matar. Consumação e tentativa, como que se dá? Consuma-se com a ofensa à integridade física, ou seja, o impedimento ao normal funcionamento do corpo. É muito comum encontrarmos a tentativa na lesão corporal. Lesão leve, pessoal. Para que seja lesão leve, ela não deve estar qualificada nas botas de lesão qualificada. Tudo bem? Lesão corporal grave. São fatos qualificadores admitidos nas seguintes formas. Não há dúvida que nesses 4 resultados, eles também podem ser admitidos por culpa. Então não vá achar que a lesão corporal grave é só dolosa, ela pode ser culposa. Tudo bem? Forma pré-tedolosa. Eu tenho um dolo na lesão e a culpa no resultado. Tudo bem? Porém, esse resultado ele pode ser atingido por uma conduta imperita, negligente ou por imprudência. Tudo bem? Nada impede que a pessoa que queira lesionar para conseguir o resultado da qualificadora. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. Por exemplo, um atleta de alto nível, ele contrata alguém para lesionar o seu concorrente por um longo período. Assim, não há que se falar aqui em pré-tedoloso, é que se falar em lesão corporal dolosa. Houve a vontade de lesioná-lo, tá? Hipóteses de lesão corporal grave. Aqui vocês têm que prestar atenção. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Eu vou ficar de molho por mais de 30 dias. 2. Se me causa um perigo de vida. 3. Se me causa debilidade permanente de membro, sentido ou função. Se causa aceleração de parto. Isso aqui vocês precisam saber decorado, tá? Isso aqui cai muito, despenca. Reclusão de 1 a 5 anos nesses casos. Lesão corporal de natureza gravíssima. Essa diferença vocês precisam saber de cor. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, não posso trabalhar mais. Ao contrário da grave, que são por mais de 30 dias. Aqui eu não posso trabalhar mais. 2. Se me causa uma enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Veja a diferença. Aqui eu causo uma debilidade permanente. O membro ainda funciona, mas com debilidade. Aqui me causa uma perda ou inutilização do membro. Não serve para mais nada o meu braço. Tudo bem? Se me causa uma deformidade permanente, corta a minha orelha. Uma deformidade permanente. Ou se causa, ao contrário da aceleração do parto, se causa o aborto. Diferença de gravíssima para grave. Importantíssimo vocês saibam esses casos, isso é cobrado. Tudo bem? Lesão corporal seguida de morte, tá? Se resulta morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu em produzi-lo. Reclusão de 4 a 12 anos, pessoal, tá? Se resulta morte e demonstra-se que ele não queria o resultado. 4 a 12 anos, é a chamada lesão pré-tedolosa. Eu tenho dolo na lesão corporal e culpa no resultado, morte. Casos de diminuição de pena, isso aqui não é do nosso artigo, tá? Substituição de pena. O juiz, não sendo graves as lesões,
pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Não se esqueçam disso. Se ocorrer quaisquer das hipóteses do artigo anterior. Se as lesões são recíprocas, também. E aqui, muito importante, parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente e descendente, veja, não é contra a mulher. Pode ser contra a mulher também. Mas se for contra ascendente e descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação e hospitalidade, pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Tudo bem? Foi incluído aqui pela Lei Maria da Penha. Não se esqueçam desse artigo 9º. Tranquilo? Artigo 10º. Nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º desse artigo, as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º desse artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Falando aqui do caso da violência doméstica, tá? Parágrafo 11º. No caso ainda da violência doméstica, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência, galera. Muita atenção. 12º. E aqui, fundamental. Se a lesão for praticada contra a autoridade, agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Muito atenção no 12º, pessoal. Tudo bem? É a lesão praticada contra a autoridade, tá? E no exercício da função ou em decorrência dela. Vamos ter a pena aumentada de 1 a 2/3. Isso aqui tem cara de prova. Beleza? Terminamos aqui, pessoal, a nossa aula sobre crimes contra a pessoa. Não deixem de ler os artigos sobre crime contra a honra, periclitação à vida e rixa, que também estão no capítulo de crimes contra a pessoa, lá no Código Penal. Leiam os artigos, procurem entender os crimes contra a honra, porque eles são importantes. Tudo bem? Continuamos daqui a pouco com os crimes contra o patrimônio. Um abraço!